Oi, pessoal. Vamos resolver nessa aula um exemplo de uma equação diferencial envolvendo um termo não homogêneo que seja descontínuo, que vai envolver, portanto, aquelas funções de grau de Heaviside que a gente viu nas últimas aulas. Vamos resolver um exemplo do livro, esse dado pela equação 1, no qual essa função g de t é um pulso retangular unitário. Ele inicia no instante t igual a 5 segundos e perdura até o instante t igual a 20 segundos, portanto 15 segundos de duração do pulso retangular. Bom, esse problema pode representar, por exemplo, a carga Q de T de um capacitor em um circuito elétrico de malha simples que liga em série um resistor, um indutor e um capacitor, por exemplo, no qual a voltagem, né, uma fonte de voltagem atuando sobre o circuito teria essa voltagem, né, dada pelo pulso retangular unitário, né? Portanto, seria um circuito de malha simples que tem uma voltagem aplicada no circuito durante um intervalo de 15 segundos, começando em t igual a 5 e terminando em t igual a 20 segundos. As condições iniciais do problema são ambas nulas, ou seja, a função y é igual a zero no instante inicial e a derivada dela também é igual a zero. No caso, isso quer dizer que a solução homogênea vai ser nula, portanto, porque se as duas condições iniciais são ambas iguais a zero, então os valores daquelas constantes arbitrárias que surgem na solução da homogênea associada necessariamente vão ser iguais a zero. Isso quer dizer que, nesse caso, a solução homogênea vai ser nula, não vai ter solução homogênea, portanto. Ou seja, toda a dinâmica do sistema vai ser causada pelo agente externo. No caso do circuito, por exemplo, vai ser a fonte de voltagem, né? Então, a fonte de voltagem vai ser responsável pela dinâmica do circuito. Nesse caso, as condições iniciais serem nulas implica que se, por exemplo, não houvesse a fonte de voltagem, então não teria nenhuma corrente circulando no circuito e também não teria nenhuma carga no capacitor. É isso que significa as duas condições iniciais serem zero. Bom, e para resolver o problema, como de costume, a gente toma a transformada de Laplace na equação diferencial em ambos os lados, resultando na equação essa daqui, que não está numerada. Depois, aplicando as condições iniciais que são ambas iguais a zero e fatorando a expressão para isolar o y de S, a gente obtém com isso a equação 4. Essas exponenciais que aparecem aqui, elas são meramente para representar os instantes de descontinuidade da função. O instante em que a voltagem é ligada e depois um instante onde ela é desligada novamente. Na prática, a gente pode ignorar essas exponenciais por enquanto e aí depois, conforme a gente viu na última aula, elas vão representar, na verdade, um deslocamento, né? Um deslocamento na solução final, um atraso, né? na solução final. Bom, e é conveniente separar cada exponencial dessas em uma parcela separada e definir uma função para o que está multiplicando a exponencial. No caso, a mesma função aqui do exemplo está multiplicando as duas exponenciais, que é 1 dividido por esse denominador da equação 4, s vezes 2s² mais s mais 2. Vamos chamar de h de s, essa função. E, na verdade, a gente vai precisar calcular somente a transformada inversa dessa função h de s, ignorando, de fato, né? Ignorando as exponenciais mesmo. Né? E aí depois a gente só acrescenta o deslocamento temporal e multiplica por uma função degrau, tal como a gente definiu na última aula, né? Que é a influência da presença dessas exponenciais, né? Na transformada de Laplace. Fazendo isso, né? Isso vai resultar nessa equação 7, e repara que a função h, que é a transformada inversa aqui de h de s, aparece duas vezes, com deslocamentos iguais a 5 e 20, que são os instantes onde ocorrem as descontinuidades. Daí, cada um desses termos é multiplicado por uma função degrau correspondente. Esse é o papel, na verdade, das exponenciais, colocar esse deslocamento e multiplicar pela função degrau correspondente. Tirando isso, a gente pode, de fato, ignorar essas exponenciais na hora de calcular na prática a transformada inversa. Tá? Então, no fundo, a gente só precisa calcular a transformada inversa dessa função h de s, que é quem está multiplicando as exponenciais, essa dada pela equação 6. E aí é o mesmo tipo de problema que a gente resolveu ao longo do capítulo. Né? Então, é exatamente o mesmo problema.
Para calcular a inversa, nesse caso, como de hábito, a gente vai usar frações parciais, como sempre. O fator quadrático no denominador, você pode verificar que ele não tem raízes reais. Então, recai naquela mesma situação em que você mantém esse termo quadrático mesmo, sem fatorar no denominador. Mas, como um termo quadrático vai ficar no denominador, no numerador, em vez de uma constante só para ser determinada, você coloca uma equação de primeiro grau genérica, né? Tal como nessa equação 8 aqui. É a forma, então, da função h de s separada em frações parciais. Basta, então, calcular os coeficientes a, b e c aqui. E aí, para isso, para calcular o valor desses coeficientes, basta usar a igualdade polinomial, tal como a gente vinha fazendo também nos exemplos anteriores. Eu vou colocar aqui já diretamente o resultado para os valores de a, b e c, mas vocês precisam fazer a conta, tá? Mas é exatamente a mesma coisa que a gente veio fazendo nos exemplos anteriores. Basicamente é obter um sistema linear e resolver. Aí com isso o valor de A aqui é igual a meio, o valor de B é igual a menos 1 e o valor de C é igual a menos meio. Com isso, substituindo os valores de A, B e C na equação 8, a gente obtém a seguinte equação. E aí repara que a equação ainda não é diretamente identificável com aquela tabela de transformada de Laplace que a gente deduziu nas aulas. Embora esse primeiro termo já seja, né, a transformada de uma constante. Mas o termo quadrático ainda não é diretamente identificável. Só que, pela presença do termo quadrático, a gente já imagina que deve ter a ver com senos e cossenos. E de fato tem. De fato tem a ver com senos e cossenos. Bom, então, como tem um termo quadrático, a gente primeiro verifica, né, se não é um quadrado perfeito, porque se for um quadrado perfeito a gente pode fatorar, né? E na verdade nesse caso não é um quadrado perfeito, né? Então, não sendo um quadrado perfeito, o que a gente precisa fazer é proceder para completar o quadrado, já que ele não é perfeito. Note que o termo quadrático aqui, nesse exemplo, ele tem um fator 2. Né? Esse fator 2 ele veio lá da equação diferencial, em que o termo de segunda derivada está multiplicando por esse 2. Né? Então ele veio se arrastando até aqui. Né? Na verdade seria conveniente, já de partida, ter dividido toda a equação por 2 para isolar o termo de segunda derivada. Né? Mas a gente pode fazer isso aqui, né? Já que esse denominador nada mais é do que a equação característica. Né? Então, colocando esse 2 em evidência, o que sobra, né, o que ele multiplica no denominador, é S ao quadrado mais S sobre 2 mais 1. E aí isso obviamente não é um quadrado perfeito, né? Mas se você olhar o termo do meio, né, o S sobre 2, você pode reescrever esse termo como sendo, em vez de S sobre 2, 2 vezes S vezes 1 quarto. Daí isso seria o termo cruzado de um quadrado perfeito em que a segunda parcela seria 1 quarto. Aí você consegue escrever esse denominador como sendo um quadrado perfeito, S mais 1 quarto ao quadrado. E aí ficaria sobrando termo, né? Então, aliás, ficaria faltando termo, né? Ficaria faltando 1 quarto ao quadrado no denominador, né? Para ficar o quadrado perfeito. 1 quarto ao quadrado, na verdade, é 1 sobre 16. Aí você soma e subtrai, portanto, 1 sobre 16 no denominador. Já tinha 1, né, no denominador, sobrando um termo independente. Quando você subtrai o 1 sobre 16, fica 15 sobre 16. E aí o denominador agora já está ajeitado, né? De modo que a gente consiga identificar qual é a transformada inversa consultando aquela nossa tabela de transformada de Laplace. Né? Nota que agora aparece um termo quadrático mais uma constante. No termo quadrático, você percebe que tem um deslocamento, né? Tem um deslocamento. Então, você já pode imaginar também que esse deslocamento vai gerar uma exponencial no domínio do tempo, né? E aí o termo quadrático no denominador vai gerar um termo de seno e um termo de cosseno. Portanto, a gente já prevê que a solução é do tipo exponencial vezes trigonométrica, seno e cosseno. Bom, então a gente tira o deslocamento de 1 quarto. Fica então essa exponencial multiplicando tudo. Exponencial de menos 1 quarto vezes t, no caso. E falta calcular a transformada agora sem o deslocamento, já que o deslocamento resultou nessa exponencial. O que sobra é finalmente o seno e cosseno. O cosseno é o termo que tem o S no numerador e o seno é o termo que tem a constante. Mas nota que a constante no argumento do seno e do cosseno aparece ao quadrado no denominador. Por isso, na verdade, o argumento vai ser a raiz quadrada dessa constante. Então, a raiz quadrada dessa constante
que está somando S ao quadrado no denominador, é que vai entrar no argumento do seno e do cosseno, multiplicando o tempo. Tá? Portanto, a raiz quadrada de 15 sobre 16, que é a raiz de 15 sobre 4. Tá? Portanto, a solução vai ter senos e cossenos de raiz de 15 sobre 4 vezes t. E aí vai ficar faltando determinar somente os coeficientes, né? As constantes multiplicativas. Bom, no caso do seno, a constante que aparece no denominador ao quadrado é a mesma constante que deve aparecer no numerador, só que sem estar elevado ao quadrado. Então, no denominador tem 15 sobre 16, no numerador tem que aparecer a raiz disso, ou seja, a raiz de 15 sobre 4. O 1 sobre 4 já está, falta só o raiz de 15, né? Então, você multiplica e divide por raiz de 15. Fica, então, raiz de 15 dividido por raiz de 15. Aí você coloca 1 sobre raiz de 15 para fora da transformada inversa e aí identifica diretamente como sendo o seno, né? Só que multiplicado por 1 sobre raiz de 15. Se você quiser, você pode racionalizar esse denominador. Vai ficar, portanto, raiz de 15 sobre 15. E aí, finalmente, com isso, a transformada inversa de h de s fica dada por essa equação 10. Aí basta encaixar essa função h de t, h no domínio do tempo, lá na equação 7, que a gente viu anteriormente, e aí a gente vai conseguir construir a solução final do problema. É possível fazer um gráfico dessa função, tá? No caso aqui do livro, tem um gráfico, o gráfico é esse daqui, e aí, examinando o gráfico, né, analisando o gráfico, nota que não tem resposta do sistema nos primeiros 5 segundos. Ou seja, nos primeiros 5 segundos aqui, a resposta do sistema é simplesmente zero, né? Ou seja, o capacitor vai continuar descarregado, né? Se o sistema for um circuito elétrico. E essa solução representar a carga no capacitor. Só a partir de t igual a 5 segundos é que o sistema reage, né? É por conta da aplicação da voltagem, né? Lembra que a voltagem passa a atuar no circuito só a partir de t igual a 5 segundos. E aí, com a fonte de voltagem ligada, né, e atuando no circuito, o capacitor vai começar a se carregar e essa carga no capacitor, aqui, de acordo com o gráfico, parece estar oscilando em torno de 0,5, né? Esse gráfico aqui, entre o instante t igual a 5 e t igual a 20, parece uma curva que oscila em torno de 0,5. Então, 0,5 seria a carga no capacitor. Tá? Então, o capacitor aparentemente está tendendo a ficar carregado com uma carga total de 0,5 unidades de carga. Bom, e aí depois do instante t igual a 20 segundos, a voltagem é desligada novamente, né? Tem outra descontinuidade. Só que agora, diferente do que acontecia antes do instante t igual a 5, o circuito ele tem energia, né? Porque tem uma carga no capacitor. Por isso, depois desse instante de t igual a 20, o sistema não cai abruptamente para zero novamente, né? O circuito tem uma energia, o que vai gerar uma corrente, né? Que vai ficar circulando, vai ficar oscilando nesse circuito. E aí, com isso, a carga no capacitor vai ficar oscilando em torno de zero, enquanto a energia do circuito vai aos poucos se dissipando no resistor. Até que, depois de um tempo muito longo, aqui no caso do gráfico, aproximadamente para t igual a 40 segundos, toda a carga que tinha ficado armazenada no capacitor, portanto, toda a energia armazenada no circuito, aparentemente já se dissipou.